Salve, rapaziada. Antes do vídeo, eu queria fazer um jabazinho aqui. Afinal, eu preciso pagar as contas também, né? Se você aí que tá assistindo esse vídeo quer ser um youtuber, mas não sabe por onde começar, e tá todo perdido e não sabe nem como iniciar, eu apresento a vocês o YouTuber Pro, onde você aprende do zero até o nível mais alto de produção de conteúdo para o YouTube. Dentro do curso, você vai passar pelos 4 pilares que são necessários para fazer você dar certo aqui no YouTube. E, consequentemente, vai dar para você ganhar uma graninha com o canal também. Na primeira etapa, você vai aprender como você deve criar seu canal corretamente e fazer os ajustes finos para deixar seu canal o mais otimizado possível para quando você começar a postar. Na etapa 2, você irá aprender a criar tudo do zero, tudo sobre personalização, de como criar uma arte e até uma thumbnail chamativa. Na etapa 3, você vai descobrir as melhores estratégias para os temas e os esquemas de gravações, para que tu se saia bem melhor com seu canal. E por fim, na etapa 4, você vai descobrir o segredo para furar a fila e crescer seu canal bem mais rápido que as outras pessoas. Você ainda vai ganhar um bônus para melhorar seus resultados, aprendendo a como utilizar as redes sociais a seu favor. E tudo isso, minha gente, por menos de R$ 10 por mês, ou R$ 97 à vista. É claro, eu vou ganhar uma comissão por cada pessoa que comprar o curso. Mas assim, tu me ajuda a manter o canal e me ajuda a continuar fazendo vídeos para o YouTube. Eu realmente recomendo o curso, tá funcionando bastante comigo, então eu espero o apoio de vocês e eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado também. E era esse o recado do vídeo de hoje, rapaziada. Tamo junto. Salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Zero, e essa é a parte 4 da obra Reverse Villain. Caso você não tenha assistido desde o começo, eu vou deixar a playlist completa na descrição para você entender o que aconteceu até agora. E sem mais delongas, voltando de onde a gente tinha parado no vídeo anterior, Kang Chun e Jung-Woo estavam prestes a sair na mão. E voltando ao presente, Kang Chun estava ali, tomando uma sova de Jung-Woo. Kang Chun tem uns flashbacks de seu passado, não tão distante assim, onde ele mostrava para seu pai que ele tinha ganhado o campeonato de lutas marciais. Kang Chun mostrava o seu troféu para seu pai orgulhoso, dizendo que ele tinha ganho o torneio do jardim de infância. Ele, Roguk, dizia a Kang Chun para que ele não se orgulhasse de algo que já era garantido. E Kang Chun fica ali, triste e depressivo, por ver que seu pai não o parabenizava. Mas vendo que seu filho estava ficando para baixo, Roguk tinha dito a Kang Chun que ele tinha feito bom trabalho, e o garoto tinha ficado feliz. Mas agora, voltando para o presente, Kang Chun, caído ali na mesa, dizia que aquela tinha sido a primeira vez que seu pai tinha elogiado, mas Jung-Woo tinha que se intrometer. E sem tempo para levantar dali, Kang Chun já tomava outra pancada de Jung-Woo, que voava para bem longe dali, e Jung-Woo perguntava a Kang Chun o que ele tinha a ver com aquilo. E caído ali no chão, Kang Chun perguntava a Jung-Woo o que ele tinha dito. E Jung-Woo, com um sorriso no rosto, dizia a ele para que ele parasse de se queixar por não ter vencido e que aquilo era culpa da fraqueza dele. E Kang Chun, devolvendo o sorriso, dizia que era verdade. Jung-Woo tinha razão, e uma pessoa fraca não podia se queixar. E se levantando dali, ele vai a milhas por hora para cima de Jung-Woo, largando uma bicuda na cara dele, que ficava ali sem entender nada. Jung-Woo voava para longe, e ali caído, parecia que ele tinha sentido aquele golpe. Enquanto isso, Kang Chun vinha em direção a Jung-Woo com um cramunho no corpo, dizendo a Jung-Woo que ele estava certo no que ele tinha dito, e o fraco deveria apanhar. E com um sorriso demoníaco no rosto, perguntava a Jung-Woo se aquilo não era verdade. Voltando a Roguk e o Sr. Kim perguntava a Roguk como ele podia perder uma coisa daquela. E uma nota de explicação aqui, rapaziada. No primeiro capítulo, por erro meu, acabei deixando de fora uma informação importante, e Roguk tinha falado pro Sr. Kim que ele tinha perdido o núcleo de fenda. E com tudo isso esclarecido, agora que vocês já sabem que ele tinha perdido o núcleo de fenda, bora voltar para o resumo. Roguk perguntava ao Sr. Kim se ele achava que ele sabia que aquele item era tão importante assim, e o Sr. Kim, muito pistola, mandava Roguk achar logo aquele núcleo de fenda. Roguk perguntava ao Sr. Kim que tipo de maldição aquele núcleo de fenda tinha, que até o Sr. Kim Taiksu, líder da Associação dos Singulares, tinha sido pego, e dizia que ele era forte para caramba para ter sido pego por aquilo. O Sr. Kim dizia a Roguk que ele não sabia muito sobre aquilo, mas o que ele tinha ouvido era que o núcleo de fenda era amaldiçoado e capaz de controlar a alma do usuário. E enquanto os dois conversavam, a luta entre Kang Chun e Jung-Woo continuava. O Sr. Kim dizia que, para simplificar, o núcleo amaldiçoado podia possuir um espírito do usuário e transformar ele em um demônio. Jung-Woo continuava a apanhar de Kang Chun, e Kang Chun, na sua versão cramunho todo puto, perguntava a Jung-Woo o que ele tinha achado da sensação de apanhar de alguém mais forte. E ali, Kang Chun questionava Jung-Woo, o perguntando se ele sempre tinha se achado especial. E aí vem mais um flashback. Tá virando Naruto já a obra. Enfim.
Kang Chun dizia que ele sempre quis poder para conseguir derrotar Jung-Woo. E ali com o núcleo exposto, o núcleo falava com Kang Chun, dizendo para ele tocar nele, dizendo a Kang Chun que ele daria poder a ele, o poder que ele necessitava e o poder que ele sempre quis. Então Kang Chun tinha pegado o núcleo de Fenda. E voltando para o presente, Kang Chun dizia que naquele momento ele tinha poder para derrotar Jung-Woo, ou qualquer um, e dizia a Jung-Woo que ele venceria e deixaria seu pai orgulhoso. Jung-Woo, mais doido que o próprio Cramunho, também estava sorrindo, e parado ali um de frente para o outro, Kang Chun perguntava ao Jung-Woo por que ele estava sorrindo. E Jung-Woo, que não é nenhum santo, dizia a Kang Chun como não rir, com o núcleo bancando Kang Chun até o final. E partindo para cima de Jung-Woo, Kang Chun perguntava sobre o que Jung-Woo estava falando, e Jung-Woo desviava do soco de Kang Chun e pegava ele pelo cabelo e limpava a parede com o rosto de Kang Chun e o chamava de inseto patético e falava a Kang Chun que ele estava falando sobre o parasita que estava habitando o corpo dele naquele momento. E puto, o núcleo tentava se desvencilhar de Jung-Woo, o mandando calar a boca, mas Jung-Woo, segurando pelo braço, descia outra bicuda nas costas de Kang Chun. E Kang Chun gritava de dor, dizendo que aquilo doía muito. E com Jung-Woo vindo em direção a Kang Chun mais uma vez, o núcleo dizia que ele era louco e que aquele pequeno era um monstro, e ele não conseguiria derrotar Jung-Woo com o corpo de Kang Chun, então ele precisava de um corpo melhor. E por conveniência, o líder do Esquadrão dos Singulares chegava ali, onde estava ocorrendo a luta entre os dois, e ele perguntava aos garotos o que eles estavam fazendo. O líder do esquadrão perguntava se por acaso uma criança chamada Kang Chun morava ali, e mais rápido que um raio, o núcleo dizia que iria usar aquele corpo. E com Kang Chun se agarrando ao líder do esquadrão, ele se perguntava do porquê Kang Chun estava fazendo aquilo, e se aquele era o Kang Chun. Quando de repente ele sente algo, e dando um grito, o líder do esquadrão estava sendo possuído. Quando por fim, o núcleo tinha possuído o líder do esquadrão completamente, e ali possuído, o núcleo dizia que naquele momento ele estava se sentindo melhor. E olhando para Jung-Woo, o núcleo dizia para ele que tinha acabado. Quando Lee Ho-guk chegava ali e perguntava o que estava acontecendo, quando ele vê seu filho ali caído e todo amassado. Lee Ho-guk perguntava ao líder do esquadrão se tinha sido ele que tinha reduzido o filho dele mais novo a pó. E o núcleo puto dizia a Lee Ho-guk se ele não estava vendo que ele estava de mau humor, e que era para Lee Ho-guk dar um fora da vista dele enquanto ele ainda tinha chance. Lee Ho-guk, ficando puto, perguntava ao núcleo se ele estava nervosinho, e o núcleo perguntava a Lee Ho-guk, e daí? Lee Ho-guk dizia a ele que ele também estava muito puto. Em um segundo, ele chegava perto do líder do esquadrão e aplicava nele o golpe da aniquilação celestial, que fez com que o local inteiro soltasse fumaças. E lá dentro estava o núcleo reclamando e xingando Lee Ho-guk, e ele dizia que não deixaria Lee Ho-guk sair impune. Quando ele percebe que Lee Ho-guk já estava em cima dele de novo, soltando mais um golpe da aniquilação celestial no seu estômago. E o líder do esquadrão, que nada tinha a ver com aquilo, acabou se ferrando muito. Depois do golpe celestial no estômago do líder do esquadrão, o núcleo de Fenda saía de dentro do corpo dele, e o Sr. Lee ficava surpreso ao vê-lo e pedia a Lee Ho-guk para que ele o pegasse logo. E Lee Ho-guk dizia ao Sr. Kim que ele tinha entendido e que ele não precisava espernear tanto daquele jeito. E quando ele ia pegar o núcleo desaparece, e Jung-Woo tinha pegado antes de Lee Ho-guk. O Sr. Kim, todo desesperado, dizia a Jung-Woo que aquilo era perigoso demais, que eles deveriam levar o núcleo para um local seguro o mais rápido possível. E Jung-Woo, com um sorrisinho sem vergonha no rosto, dizia adeus ao núcleo. E o núcleo, desesperado, implorava a Jung-Woo para que ele poupasse. E se Jung-Woo poupasse, ele daria a ele o maior dos poderes. E Jung-Woo dizia que aquilo era engraçado, vindo do núcleo, já que ele seria destruído por Jung-Woo. E então, Jung-Woo, sem cerimônias nenhuma, destruiu o núcleo. E o Sr. Kim ficava assustado, enquanto Lee Ho-guk dizia que aquilo era um desperdício. Então, toda aquela confusão tinha acabado, e os pais tinham ido buscar seus filhos, e o líder do esquadrão estava lá no fundo capotado em uma máquina. A cena corta para o Sr. Lee, dizendo que aquele incidente do núcleo tinha acabado simplesmente daquela forma, e Kang Chun, chorando, dizia que aquilo estava doendo. E fazendo os curativos em Kang Chun, o Sr. Kim perguntava a ele se ele se lembrava do que tinha acontecido. E chorando, Kang Chun dizia que ele não tinha conseguido se lembrar de nada, mas ele tinha lembranças do começo da festa. E Sr. Kim dizia que aquilo era como ele tinha pensado, e a alma de Kang Chun tinha sido controlada pelo núcleo. E chorando, Kang Chun dizia que sua festa tinha sido uma droga, e todos seus amigos agora estavam com medo dele,
principalmente Urahara. Ele lembrava também que estava lutando contra Yu-Gi-Oh! E se lembrava que ele também tinha levado uma surra. O Sr. Kim tentava acalmar Kang-chun, dizendo que deveria ter sido apenas um pesadelo, quando do nada, os dois ouvem um barulho, e eles se perguntavam que barulho tinha sido aquele, e era um figurante beijando o chão, e o pai de Kang-chun olhava para ele abatido ali no chão, e lá estava Yu-Gi-Oh! Com as suas mãos no bolso, como se aquilo fosse nada, e ali com Yu-Gi-Oh! De frente para Lee Ho-guk, eles se encaravam de longe, e o figurante pedia perdão a seu pai, e se aproximando mais um pouco de Yu-Gi-Oh! Lee Ho-guk dizia que era como ele tinha pensado, e tinha sido Yu-Gi-Oh! Que tinha vencido Kang-chun na festa dele. Yu-Gi-Oh! Perguntava a Lee Ho-guk se ele estava o acusando de ter amassado Kang-chun. E Lee Ho-guk fala que no início ele tinha achado que era o líder do esquadrão que estava sob o controle do núcleo que tinha causado o incidente. Mas então Lee Ho-guk percebeu que o filho dele também estava sob o controle do núcleo, e que em outras palavras, Kang-chun estava lutando com outra pessoa antes do líder do esquadrão ter chegado lá. E tinha sido por aquele motivo que Lee Ho-guk tinha pedido a Jung-Eun para ele ter uma luta treino contra seu outro filho, Kang-hyun. E fala que apesar de Kang-hyun ter sido um talento nato antes de completar 15 anos, Jung-Eun tinha vencido ele facilmente. Jung-Eun dava um sorrisinho e Lee Ho-guk dizia que tinha gostado daquele sorriso e perguntava a ele que tal os dois teriam uma luta treino também. Jung-Eun, em seus pensamentos, dizia que Lee Ho-guk tinha realmente paixão, e já esperava isso dele, mas Lee Ho-guk era teimoso demais, e Kang-hyun gritava desesperado para seu pai que Jung-Eun era amigo de Kang-chun, e para que ele não fizesse aquilo, e Lee Ho-guk com um sorrisão no rosto, questionava Jung-Eun se ele aceitaria ou não a luta treino. Kang-hyun, em completo choque, orava para que Jung-Eun não aceitasse a luta de seu pai, porque se fosse o contrário, ele morreria. E Jung-Eun, com um sorrisinho no rosto, perguntava a Lee Ho-guk se ele não precisava pagar pelo treino. E Kang-hyun, completamente surpreso, dizia que aquele garoto era maluco. E dando um sorrisão, Lee Ho-guk falava a Jung-Eun que ele tinha adorado a resposta dele. Disse que a coisa mais importante em uma luta era o poder e a coragem. E Lee Ho-guk, entusiasmado com Jung-Eun, dizia a ele que ter poder sem coragem era a mesma coisa que nada, e que ter coragem sem poder não traria sentido algum. E continuava a dizer que uma pessoa realmente poderosa era aquela que possuía tanto poder quanto coragem para apoiá-la. Jung-Eun dizia em seus pensamentos que era por aquilo que ele simpatizava com pessoas simples e ignorantes. Lee Ho-guk então perguntava a Jung-Eun se ele estava com medo do poder dele, e Jung-Eun dizia que na verdade não. E ainda mais pirada da cabeça, Lee Ho-guk dizia que aquilo era ótimo, e Jung-Eun devolvia a pergunta, o perguntando se ele estava apreensivo, já que ele tinha que usar seus poderes. E Lee Ho-guk, já partindo para cima de Jung-Eun, dizia a ele que era claro, e Jung-Eun desviava de todos seus golpes, e Lee Ho-guk, que tentava acertar, o pressionou bastante. Quando de tanto ir para trás, Jung-Eun acabou batendo em uma madeira, e aproveitando a oportunidade, Lee Ho-guk aplicava em Jung-Eun o punho do dragão celestial, e corta para Kang-chun e o Sr. Kim correndo para evitar a luta entre Lee Ho-guk e Jung-Eun. E Sr. Kim, correndo pelos corredores, dizia que ele não conseguia entender o que Lee Ho-guk queria com uma criança de 7 anos, quando tanto o Sr. Kim quanto Kang-chun, que estava correndo ali, se deparam com uma parede quebrando. E dentro dela estava Lee Ho-guk apagado, e o Sr. Kim e Kang-chun chamavam por ele, que tinha sido solado pelo ranhento de Jung-Eun. Então, mostrando mais um pouco aquele buraco na parede, vinha alguém dizendo que já fazia 10 anos desde o dia que ele tinha sido feito naquela parede, e era Jung-Eun, e a obra teve um time skip de 10 anos. E agora, já não mais um pequeno vilão, Jung-Eun dava um sorrisinho maroto. E ali, olhando para o buraco que ele mesmo tinha feito, Jung-Eun estava parado, e o agora amigo de Jung-Eun, Kang-chun, perguntava a ele do porquê que ele estava parado naquele buraco. Jung-Eun perguntava a Kang-chun até quando a família dele pretendia deixar aquele buraco ali, e dizia que ele já tinha 10 anos, e Kang-chun dizia a ele que o pai dele não deixava que consertasse um buraco. E com um sorrisão no rosto, Lee Ho-guk perguntava a Jung-Eun do porquê alguém ia querer consertar aquele buraco, e falava que o buraco era uma lembrança da primeira derrota que ele tinha tido em sua vida. E Jung-Eun dizia a Lee Ho-guk que aquilo não era algo para ele ficar se gabando. E Lee Ho-guk dizia que Jung-Eun tinha razão, ser vencido não era algo para se gabar, além do mais, por uma criança de 7 anos. Mas Lee Ho-guk dizia que não tinha problema, já que Jung-Eun era poderoso. Louco das ideias, Lee Ho-guk dizia que podia não ser parecido com Jung-Eun, enquanto partia para cima dele como um raio.
e lançava seu ataque, Golpe do Trovão, que Jung-Yu tinha desviado, mas Kung Chun tinha sido pego. E doido das ideias, Lee Ho-guk perguntava o que eles achavam daquilo, e que aquele golpe era o Ki Divino, que Jung-Yu tinha o ensinado. E em seus pensamentos, Jung-Yu dizia que o Ki Divino era uma das suas principais habilidades em campo de batalha, e que ele jamais tinha pensado em passá-la para alguém em sua vida passada. Mas nesse tempo que ele reencarnou, isso não era nada demais, já que nem tinha como conquistar mais Morin. Mas Jung-Yu dizia que, no entanto, ele faria o que ele quisesse naquela vida, e iria se divertir e viver o resto da sua vida em paz. Enquanto isso, alguém gritava para Lee Ho-guk para que ele parasse antes que ele matasse Kang Chun. E Kang Chun, puto com seu pai, dizia a ele que ele não podia usar o Ki Divino do jeito que ele quisesse. E Lee Ho-guk, que tem mais músculo que cérebro, dizia a Kang Chun que o Ki Divino era tão poderoso que ele não conseguia se conter. E o Sr. Kim ali no canto dizia a Lee Ho-guk que ele não deveria ser tão emocionado daquele jeito, já que o Ki Divino não tinha sido algo de graça. E ali, metendo louco no Sr. Kim, Jung-Yu perguntava a ele se ele tinha vendido o Ki Divino por dinheiro. E o Sr. Kim dizia a ele que ele tinha vendido por 10 bilhões de wons. E metendo ainda mais o louco, Jung-Yu se perguntava quando ele tinha vendido o Ki Divino por 10 bilhões de dinheiro. E o Sr. Kim ficava puto com Jung-Yu e perguntava a ele se ele não se lembrava, e o mandava parar de brincadeira. E o Jung-Yu dizia conseguia se lembrar vagamente. O Sr. Kim, ainda conversando com Jung-Yu, dizia que 10 anos atrás eles queriam comprar o Ki Divino de Jung-Yu, mas Jung-Yu disse a eles que se o clã do Rio Dourado não desse 10 bilhões de dinheiros para ele venderia o Ki Divino para outro clã. E o Sr. Kim termina dizendo que aquilo tinha sido pura chantagem. Jung-Yu dizia ao Sr. Kim que era somente 10 milhões. E ele precisava do dinheiro naquela época. E o Sr. Kim questionava Jung-Yu sobre aquilo de ser somente 10 bilhões, e dizia a ele que eles apontaram Jung-Yu como vice-líder do clã Rio Dourado, depois dele transferir o Ki Divino para Lee Ho-guk. E em seus pensamentos, Jung-Yu dizia que, considerando que ele tinha um salário anual de 300 milhões como vice-líder do clã, aquele não era um trabalho de meio período nada ruim. E tentando acabar com o sermão do Sr. Kim, Lee Ho-guk dizia que Jung-Yu já tinha entendido tudo já, e ele estava tentando apaziguar a briga entre os dois. Lee Ho-guk dizia que não havia motivo para os dois discutirem sobre coisas do passado, e que já era bom o suficiente o poder do clã Rio Dourado ter sido aumentado consideravelmente, graças a Jung-Yu ter transferido o Ki Divino a ele. Quando chega uma garotinha chamando Jung-Yu de querido e pulava em cima dele, e ali agachando para conversar com a garota, Jung-Yu dizia a Hyorin que ela tinha que chamar de Oppa, e aquela garota era Lee Hyorin, a filha mais nova de Lee Ho-guk. Lee Hyorin apontava para seu pai sem noção, que estava com um sorrisão no rosto, e Lee Ho-guk dizia a Jung-Yu que ele faria o possível para que Jung-Yu se tornasse o genro dele, e ele se certificaria de que Lee Hyorin se tornaria esposa de Jung-Yu. Jung-Yu, pistolado, dizia a Lee Ho-guk que ele era um cretino em fazer sua filha de 10 anos agir daquela forma, e dizia que iria enlouquecer com o velhote de Lee Ho-guk. Lee Ho-guk, ainda nas suas cretinices, dizia para Jung-Yu tratar bem Hyorin, e para não esquecer que a mãe de Jung-Yu e a esposa de Lee Ho-guk eram melhores amigas. Jung-Yu dizia a Lee Ho-guk que então seria daquele jeito, com Lee Ho-guk usando a mãe dele contra ele. E dizia a Lee Ho-guk que talvez ele teria que dar outra surra nele, como nos velhos tempos. E Lee Ho-guk, mais cretino ainda, dizia que seu genro queria o quebrar na madeira, e Jung-Yu dizia a ele que ele não era genro dele. Mas Lee Ho-guk dizia a Jung-Yu que ele seria futuramente, e saindo dali, Jung-Yu dizia a Lee Ho-guk que não queria o desapontar, mas ele não viu o futuro. E em seus pensamentos, Lee Ho-guk dizia que quanto mais ele pensava a respeito, mais ele ficava encucado, e dizia que ele vinha fazendo o seu melhor para cultivar o Ki Divino e ficar mais forte. Mas não importava o que ele fazia, a diferença entre ele e Jung-Yu nunca diminuía. E metendo um pouco mais de louco, Lee Ho-guk dizia a Hyorin que ela tinha que crescer rápido para ela agarrar Jung-Yu antes das outras garotas, e a garota feliz dizia para deixar com ela. Já longe dali, Jung-Yu e Kang Chun andavam conversando. Kang Chun perguntava a Jung-Yu se ele se casaria com a irmãzinha dele, e Jung-Yu dizia que não sabia. E deixando aquele assunto de lado, Kang Chun falava a Jung-Yu que Jung-Yu tinha dito que iria se especializar em magia, e Jung-Yu confirmava isso a ele, e Kang Chun perguntava para ele o que faltava para ele querer aprender magia. E Jung-Yu dizia a ele que talvez fosse porque sua especialidade era de esgrima, e talvez seu estilo de luta ainda não estava perfeito. Kang Chun ficava chocado em ver que Jung-Yu não considerava seu estilo de luta perfeito, e se perguntava se aquilo já não era perfeito. E dizia a Jung-Yu, já que ele era um espadachim, do porquê ele precisava aprender magia. E se virando a Kang Chun, Jung-Yu dizia que ele simplesmente não podia sair por aí com uma espada na mão,
e que aquilo iria chamar muita atenção, mas em seus pensamentos, Jung-Yu dizia que naquela vida ele precisava ficar mais forte, pois apesar dele não ligar mais para a conquista do Murin, ele tinha a sensação de que uma hora ele iria se encontrar com aquele canalha de Shin-Yong. Então o narrador nos conta que aquela academia singular é uma guilda governamental que define as instituições que treinam os humanos com superpoderes para que eles se tornem singulares, e essas academias ganham o apoio dos clãs. E nessas guildas governamentais, os alunos que entram nela aprendem treinamentos de sobrevivência e combate, e também era dada a qualificação do aluno de ensino médio, e diz que a aceitação naquela academia singular necessitava de um teste com aprovação que era normalmente de 0,1%. Após essa explicação sobre o que era essa academia, Jung-Yu e Kang-chun estavam ali conversando, e Kang-chun dizia que ele não esperava que haveria tanta gente ali, quando do nada viu umas minas gritando que era Kang Miho, da Innovation. E Kang-chun, sem noção, se perguntava o que estava acontecendo, e dizia que ele lembrava um pouco Kang Miho, quando alguém tira Kang-chun de seu mundinho dos sonhos, mandando que ele saísse do caminho. E eram as minas lá atrás gritando para ele, para que os dois saíssem do caminho delas. Então o maluco que estava na frente de Kang-chun e Jung-Yu dá um porradão na cara de Kang-chun e o mandava sair da frente. Kang-chun, ali caído no chão, dizia que ter dado um soco nele não tinha sido suficiente, ele tinha que o chamar de babaca. E as garotas concordavam com o cara e chamavam Kang-chun de babaca também. Kang-chun, puto, dizia que ele era o sucessor do clã Eldorado e ter que tolerar aquilo era algo inimaginável. Quando o mané que tinha metido o porradão em Kang-chun saiu voando, e olhando para ele ali no chão caído, Kang-chun se perguntava o que tinha acontecido. E um cara chamando Kang-chun de gordo perguntava a ele se ele estava doido de se perguntar o que tinha acontecido ali. E o cara ali na frente dos dois xingava mais uma vez Kang-chun, e aquele cara era Park Kyo. Ele se apresentando dizia que Park Kyo, do clã Tigre Negro, tinha chegado. E Kang-chun, puto e xingando Park Kyo, dizia que daquela vez ele não ia escapar, e dizia que seria naquele momento que ele ia deitar Park Kyo na porrada. Mas Jung-Yu o impedia, e Kang-chun, dizendo a ele, falava que ele estava morrendo de raiva, e para que Jung-Yu não o impedisse, e Jung-Yu então atendia o pedido dele. Enquanto isso, as minas estavam atazanando Park Kyo para que ele pedisse desculpa por ter chutado outro Zé Mané pra longe. E Park Kyo questionava as meninas do porquê ele tinha que pedir desculpa ao Mané, e as meninas diziam que era por causa do que ele tinha feito. E enquanto isso, o Mané estava se levantando do chão abatido, e seus colegas o perguntavam se ele estava bem. As minas, ainda puta com Park, o xingavam e mandavam ele pedir desculpas logo. E Park Kyo, se fazendo de sem graça, dizia a elas que ele não era muito de se desculpar, mas naquela vez ele abriria uma exceção, já que eram as garotas que estavam pedindo a ele. E estendendo a sua mão para as garotas, Park Kyo fazia um truque de mágica e fazia aparecer uma maçã verde em sua mão. E então ele jogava a maçã na mão de uma das garotas, dizendo a ela que ali estava a maçã dela. E a menina, desapontada, dizia a ele que aquilo era ridículo, quando a maçã explode e começa a sufocar as garotas. E Park Kyo, com sua carinha de sacana, perguntava às garotas o que tinha acontecido, e ele já tinha pedido desculpas, e perguntava a elas que cara era aquela que elas estavam fazendo. Park Kyo dizia às garotas que elas deveriam prestar atenção nas situações em que elas se metiam, sem serem chamadas, e sufocando ali, as garotas pediam por ajuda. Park Kyo perguntava à garota do porquê ele deveria ajudar ela, e dizia que ela estava fazendo a maior barulheira segundos atrás, e pergunta ela se ela não tinha gostado do pedido de desculpas dele. E imediatamente Kang-chun partia para cima de Park Kyo para o atacar, mas Park defendia a investida de Kang com seu taekwondo. Park, dando uma olhada para Kang-chun, perguntava a ele se ele já não tinha falado para Kang-chun parar de ser igual ao pai dele, e para parar de se intrometer nas coisas que ele não tinha nada a ver. Ele dizia que se Kang-chun continuasse daquele jeito, o portão do diamante seria taxado como merda. Agora um esclarecimento aqui, rapaziada. O nome do clã Eldorado foi trocado por Portão de Diamante na tradução. Então todos os clãs agora que aparecerem na obra serão chamados de portões. Enfim, vamos voltar para a obra. Kang-chun, com um sorriso no rosto, dizia a Park para ele continuar dizendo aquilo se ele quisesse arrumar briga com ele. E fala a ele que ser taxado de merda era a mesma coisa que ele iria dizer sobre o Portão do Tigre Negro. Do nada aparecem os figurantes do lado de Jung-Yu, dizendo que aquele que estava no meio da confusão era Kang-chun, do Portão do Diamante, e se perguntavam se aquela era uma luta entre o Portão do Diamante e o Portão do Tigre Negro. E um deles dizia que aquele era o dia de sorte deles, e que ele ia gravar aquela luta e jogar no Instagram. O Prota, em seus pensamentos, dizia que aquilo era interessante, uma luta entre os sucessores do Portão do Diamante e o Portão do Tigre Negro.
os clãs que compartilhavam aquela área de Icheon. Ele continuava a dizer que, bom, Park Kil era só um falastrão, então Kang Chun deveria conseguir lidar com ele sozinho. Kang Chun, muito puto, chamava Park Kil de covarde e o perguntava do porquê ele tinha as envenenado, e dizia que aquelas estudantes não tinham nenhum poder, e falava a ele que ele não podia nem ser mais considerado um humano, e xingava ele de novo, que eu não vou falar essas palavras de baixo escalão aqui. Enfim, Park Kil, olhando para Kang Chun, perguntava a ele se ele tinha a prova e perguntava a ele quando ele tinha as envenenado. E Kang Chun fica ali confuso, dizendo que as garotas estavam no chão. E Park Kil diz a ele que se ele não acreditava, era só ele dar uma olhadinha atrás dele. As garotas ali atrás dizia que elas simplesmente melhoraram e não sabia o que tinha acontecido e que aquilo era inacreditável. Park Kil, falando diretamente a Kang Chun, mostrava para ele que ele não tinha feito nada e dizia a ele que ele só tinha a culpa de obstruir o caminho e de ter dado uma lição em um arrogante. Pergunta aos garotos que estavam lá atrás ao lado de Jung-Woo se aquilo não era verdade e pergunta a eles se ele estava mentindo. Os garotos ali, parando para pensar um pouco, se perguntavam se eles tinham visto algo, e um dizia que, bom, Kang Miho, o mané que tomou a bicudona no meio do peito, sempre foi um arrogante no fundamental, e ele usava sua popularidade como pretexto para maltratar as pessoas. Ali em seus pensamentos, Jung-Woo dizia que aquele covarde do Park Kil tinha virado o jogo com um único golpe. Ele disse que ele tinha pensado que Park Kil era apenas um tigre falastrão, mas não, ele era uma hiena ardilosa. Kang Chun se vira aos garotos e pergunta a eles, puto, o que eles estavam dizendo, e pergunta a eles se aqueles que se sentiam confiáveis e cheios de si mereciam apanhar. E os garotos iam responder, quando Park Kil dizia que era óbvio, partindo para cima de Kang Chun. Kang Chun se vira a tempo de evitar o golpe de Park Kil, mas as garotas estavam tão puta que pedia para Kang Chun dar uma surra em Park Kil. Kang Chun pergunta do porquê daquilo ser óbvio, e seguindo o pensamento de Park Kil, então Kang Chun fala a ele que ele deveria estourar a boca de Park Kil, já que ele tinha aparecido na frente dele, e Park Kil xinga Kang Chun mais uma vez. Kang Chun, ali enforcando Park Kil, pergunta a ele se ele iria usar o atributo de veneno dele mais uma vez, e diz a ele que ele já deveria saber que da última vez que eles lutaram, o efeito do veneno de Park Kil não fazia efeito no corpo de Kang Chun. Park Kil, dando uma risadinha marota, diz a Kang Chun para ele ter cuidado para ele não morder a língua dele, e segurando no pulso de Kang Chun, Jung-Woo percebe alguma coisa, quando chega um velhinho perguntando o que aqueles dois miseráveis estavam fazendo, e pergunta a eles quem tinha autorizado eles a lutarem em frente aos portões da academia, e mandar os dois se separarem. Kang Chun dizia a Park Kil que aquele era seu dia de sorte, e Park Kil dizia o mesmo a ele, e ainda falava que ele não tinha nem consciência do que estava prestes a acontecer. E Kang Chun, olhando para ele, dizia que aquilo ainda não tinha acabado. E Park Kil, chamando Kang Chun de balofo, dizia a ele que ele ia indo nessa. O velhinho, puto das ideias, dizia aos outros alunos que se eles iriam fazer o teste, e mandava eles saírem dali logo. Então a cena corta e mostra Kang Chun e Jung-Woo tomando mais Sprite. E Jung-Woo dizia a Park Kil que aquilo tinha sido uma grande merda. E Kang Chun dizia a ele que às vezes Jung-Woo era pior do que ele. E continuava dizendo que não dava para bater em Park Kil na frente do professor, e dizia que ele era um estudante exemplar. Então Jung-Woo fala a Kang Chun que ele não deveria ter se intrometido naquela confusão, falava a ele para que ele não começasse nada que ele não pudesse terminar, e continuava dizendo que se ele se metesse em coisas sem a convicção, mais cedo ou mais tarde, ele iria sofrer as consequências. E aquela era a segunda vez que Park Kil tinha zoado com a cara de Kang Chun, e Jung-Woo dizia a Kang Chun que aquilo significava que Park Kil considerava ele um merda, e Kang Chun, já depressivo, dizia a Jung-Woo que ele tinha pegado muito pesado, e o perguntava se Jung-Woo ainda achava que ele era uma criança. Jung-Woo, trocando de assunto, puxa o braço de Kang Chun, e Kang Chun, puto, perguntava a ele o que ele achava que estava fazendo. Quando Jung-Woo levanta a manga da blusa de Kang Chun, ele diz que sabia aquela marca no braço de Kang Chun era a técnica de absorção de Ki, e Jung-Woo dizia que era impossível, e se perguntava se um certo lunático tinha reencarnado. Mas é isso por hoje, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Se tu gostou, já se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar a gente, comenta se vocês querem a parte 3 e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto!